É motivo de honra estar aqui, que é essa oportunidade que Deus me deu. E o culto de quarta-feira não é diferente do Bom Dia Espírito Santo. É a quarta-feira de avivamento. Alguém entendeu? Aleluia. Eu tenho certeza e eu acredito que você não veio aqui porque não tinha outro lugar para você ir. Eu acredito que você não vai depender de ministrações e nem de canções para você expressar culto ao nosso Deus. Independente do que você está passando, do que nós estamos passando, Deus é a nossa prioridade. Amém? Sem demora, você que trouxe sua Bíblia, abre comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 2, verso 1 a seguir. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Você que não trouxe Bíblia, acompanha ali pela projeção. Mas eu vou esperar todos. Sem pressa de ir embora, viu? Eu sou muito grato a Deus por essa visão ministerial, porque a Bíblia fala que palavra tem poder. Amém? Eu lembro que eu subi de nível no meu chamado foi através de palavras que profetizaram sobre a minha vida. Eu lembro que o bispo John lhe profetizou, eu nunca esqueço disso, que ele disse que me veria no altar pregando a palavra de Deus. Palavra tem poder e você precisa saber o que você está profetizando, o que você está falando sobre a sua vida. Porque no mundo espiritual algo acontece. Amém? Todos acharam? A Bíblia diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora a gente vamos para o versículo 17, que a Bíblia diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, vou orar pela sua vida. Eu falei para vocês não ter pressa de ir embora hoje. E eu queria pedir aos pastores, por gentileza, que ungisse o pessoal. Os pastores. Vamos fazer algo diferente aqui em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus, Ele está disposto a te encher nessa noite. O Espírito de Deus, Ele, da mesma forma que Ele pegou aqueles discípulos de Jesus, Ele quer pegar você aqui nessa noite. Ele não quer saber de título, não. Ele não quer saber de ministério, não. Ele não quer saber de placa de igreja, não. Ele não quer saber de ser levita, ser pastor, não. Eu quero encher vocês. Aleluia. Pode ungir eles em nome de Jesus.
E só você que veio com um propósito, começa a invocar o Espírito de Deus. Começa a dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, eis-me aqui, enche, enche, enche. Eu vim aqui a propósito de ser enchido pelo Senhor. Ele está aqui nessa noite. Ele está disposto a renovar as suas forças aqui nessa noite. Ele está disposto a profetizar sobre você nessa noite. Ele está disposto a derramar unção nessa noite. Se você não canta mais, Ele quer que você canta. Se você não prega mais, Ele quer que você prega. Não, 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 Viviane, eu estou fraca demais. Eu não tenho mais força para orar, não. Ei, o Espírito de Deus, Ele se manifesta aqui hoje. Ele diz: eu te encho, eu te capacito, eu te encho, eu te dou força, eu te capacito. Oh, Espírito de Deus, manifesta sobre eles agora. Isso, Espírito Santo, comece a entronizar a vida deles. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Ele está aqui, Ele está aqui. Vem, 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 Espírito de Deus. Oh, Ele quer renovar o seu chamado nessa noite. Você levita que tem muito, está com medo de louvar. Você que está com medo de ser um ministrante, eu profetizo nessa noite ministração do Espírito Santo de Deus. Você é obreiro que está levando a farda com peso hoje. Não, 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 não. Você não vai mais voltar com isso não, porque o Espírito de Deus, Ele está aqui hoje. Ele dá força, Ele dá ânimo para você. Ele enche, 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 enche. Ele pega você que é obreiro, para você que é missionário, evangelista. Ele começa a dar força para você nessa noite. Tá bom demais, tá bom demais. Só vim para a igreja sentar, tá bom demais. Tá bom demais, só vim e ouvir louvor. Tá bom demais, só ouvir os levitas cantando. Tá bom demais, só ver a gente pregando. Tá bom demais, só ver os outros evangelizando. Tá bom demais. Mas Deus, Ele olha para você nessa noite. Ele diz: não, eu escolhi da mesma forma que eu escolhi Elias, Davi, Moisés. Não, não, você não ficou para ficar sentado em banco de igreja, não. Eu pego você nessa noite, te capacito, te enche da mesma forma que eu enchi os discípulos. Você não vai afundar o seu chamado, não. Você não vai mais ir para a igreja sem propósito, não. Ele pega você aqui nessa noite e te enche, te enche. Aleluia, Espírito de Deus. Enche, enche. Oh, Jesus. Enche, Deus. Enche esse obreiro que não quer mais fazer a obra, Senhor. Dê força para essa obreira que não usa nem mais farda, Senhor. Porque o peso do chamado falou mais alto, Deus. Ela fica dizendo: não, 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 isso aí não é para mim, não. Eu nem sei pregar, eu nem sei orar. Eu nem sei, eu não estou nem conseguindo ir para a igreja. Não, 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 o Espírito Santo, Ele vem nessa noite e diz: não, você vai voltar a pregar. Você vai voltar a usar a sua farda. Você vai voltar a evangelizar. Porque Ele não vai prometer algo sem cumprir, não. Deus, oh Espírito Santo, eu profetizo sobre essa igreja. Eu acredito no poder da palavra do Senhor. E Deus, da mesma forma que o Senhor pegou os discípulos, começa a pegar agora esse obreiro, esse pastor, esse evangelista. Vai sentindo aí. Enche, enche, Deus. Tá bom demais. Não quer mais evangelizar. Quando você recebe a oportunidade para você pregar, você rejeita. Não, não vou pregar não, bispo. Quando o líder do louvor te escala para você vir louvar, você vem te desculpa para você não vir. Não, 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 não. Tá bom demais, tá bom demais. Tá vivendo muito. Não, 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 acabou isso aqui. Não é sobre homens. Não é sobre ministério. Não é sobre placa de igreja. Não é sobre a religião A, religião B. Não, 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 não. Não é o cargo, não é o título. Não, não, não. É sobre Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele fala em altos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento de um som como de um vento impetuoso, e que encheu a casa onde estava sentado. E foram vistas por ele línguas repartidas como que é de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E foram cheios, 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 cheios
cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você que não funcionava mais no chamado, você vai voltar a funcionar. Você que se esfriou, ei, a frieza espiritual te pegou, não foi? Pegou. Mas o Espírito de Deus, ele quebra hoje essa frieza. E ele te enche, ele te capacita. Ele te ensina como que você vai fazer, como que você vai orar, como que você vai pregar. Porque é Ele que capacita você. É Ele. Não é ministério, não. Não é oportunidade, não. Eu profetizo sobre a igreja o avivamento do Espírito Santo. Isso. E só você que crê, dê um aplauso ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vive, Ele reina nas nossas vidas. Eu profetizo libertação na vida de vocês. Eu profetizo o Espírito Santo na vida de vocês. E vendo, eu nem consegui orar direito. Não, a partir de hoje o Espírito de Deus vai te dar força para você orar. Pode assentar, vocês que estão em pé. Aleluia. Tava bom demais, só vim para a igreja, sentar, ouvir a palavra de Deus e ir embora. Não, acabou isso aqui. Outrora que você vinha para a igreja sem compromisso, agora você vai vir com compromisso. E vendo que é isso? Isso é intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso é intimidade com Deus. Obreiro que não usava farda vai voltar a usar. Não é porque eu estou falando, não. É pelo Espírito Santo de Deus. Levitas que não funcionava, não vai mais. Não, você vai funcionar na obra de Deus. Amém? Eu prometo não demorar. Toda vez que eu falo isso, é obrigado o bispo subir, né? Pegar o microfone. A Bíblia ela narra história sobre os discípulos de Jesus. Só que eu vou narrar um pouco antes para você entender aonde o Espírito de Deus ele quer falar com vocês. A Bíblia diz que Jesus ele veio com uma missão na terra. E não foi uma missão ordenada por homens, foi pelo próprio Deus. Ele veio com um propósito de salvar o que estava perdido, de alcançar pessoas que ainda não conheciam Jesus, que não conheciam sobre Deus. E ele veio e ele cumpriu tudo aquilo que Deus disse que era para ele cumprir. Ele abre mão de muitas coisas que eu e você nem abriria. Ele deixou o trono da glória dele, lá os céus, um lugar tão tranquilo para vir uma terra tão pecaminosa, uma terra tão suja. E ele se fez homem para alcançar a minha vida e para alcançar a sua vida. É por isso que eu e você hoje aqui estamos aqui, não é por causa de homens, é por causa do nosso Deus. No dia que você colocar isso no seu coração, e no dia que eu colocar isso no meu coração, que eu estou vindo para a igreja por causa de liderança ou homens, é melhor a gente deixar de servir esse Deus. E ele veio com uma promessa, com uma missão, e ele cumpriu essa missão. Só que em outros capítulos, anteriormente, ele foi crucificado, ele foi entregado, e quem andava com ele eram os discípulos. E quem traiu Jesus foi Judas, um discípulo que andava com ele. Mas Jesus ele não teve culpa, porque Judas não soube aprender o que ele ensinou, porque ele ensinou. Judas andava com Jesus. Judas viu paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir. Mesmo assim, isso não se intimidou. E ele traiu Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado, ele foi crucificado. Mas existia uma promessa na Bíblia que ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. E ele ressuscitou. A Bíblia diz que quando ele sobe aos céus, tinha 2 anjos que falou assim: varões galileus, porque vocês olham para o céu, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. O que me chama a atenção aqui não foi discípulo que falou. O que me chama a atenção aqui não foi o profeta A, não foi o profeta B,
Não foi história que o povo inventou, não. É algo que o próprio Deus colocou na Bíblia. E é uma promessa que não vai deixar de se cumprir. E ele subiu. E sabe o que me chama a atenção no discípulo de Jesus? É que ele não deixa os ensinamentos morrer dentro deles. O que me chama a atenção no discípulo de Jesus é que o que ele aprendeu com Jesus, eles não enterraram. Eles se levantaram e foram fazer o que Jesus pediu para fazer. Ele disse: vocês vão pregar, vocês vão fazer o meu ID, você vai alcançar outras vidas, vocês vão continuar pregando o Evangelho. Eu acredito que talvez um deles possa ter ficado preocupado. Como que seria sem Jesus? Como que eles conseguiriam alcançar tantas vidas como Jesus alcançou? Eu acredito, não estou dizendo que está na Bíblia, estou falando que eu acredito. E a Bíblia disse que eles estavam em um só lugar. Ele estava reunido em um ambiente, em um lugar. E se eu não me engano, ele estava ali em um ambiente. Se eu estiver errado, depois o bispo me corrige. Se eu não me engano, ele estava ali, acho que em época de festa. Se eu não me engano, foi onde eu li. Se eu estiver errado, que vocês me corrigem depois. Mas ele estava em um ambiente que não estava somente um ou dois discípulos, não. Só que eles foram para um lugar orar com um propósito. Porque eles lembraram do que Jesus falou. A Bíblia diz que ele estava reunido em um só lugar, em uma só visão. A Bíblia não vai dizer que eles estavam divididos. A Bíblia não vai dizer que eles estavam ali brigando entre si, dizendo: não, eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito, Pedro faz assim, Mateus faz assim. Não, eles estavam reunidos em um só lugar, em um só propósito. A Bíblia diz que eles começaram a orar, e o Espírito de Deus manifestou sobre a vida deles. O Espírito de Deus, ele manifestou. Ele desceu sobre aquele lugar e encheu todos os discípulos. Quando eles são enchidos por Espírito Santo, ele começa a ter entendimento que o que eles viam, que o que foi colocado dentro deles não era somente para eles. Eles tinham que fazer o que Jesus pediu para eles fazer. E eles colocou em prática o que o Espírito Santo colocou dentro do coração deles. Pedro era explosivo. Pedro, ele errou, Pedro, ele negou Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, ele não lembra do passado dele. Ele está preocupado, ele está focado naquilo que Jesus falou para eles fazer. E através disso, desse evento que marcou, pessoas foram alcançadas. Pessoas foram ao arrependimento. Não foi os discípulos de Jesus, não. Foi o Espírito Santo de Deus. O batismo do Espírito Santo, ele vai muito mais além do que falar em línguas. O batismo do Espírito Santo é algo que você é tocado pelo Espírito Santo e você é capacitado por ele no interior. Não estou falando que quem fala em línguas é errado, não. É bom que quem fala em línguas que interprete para a igreja entender. Eu não estou dizendo que falar em línguas é errado. Não. Pelo amor de Deus. Eu estou falando que o Espírito Santo, ele batizou eles, mas colocou algo dentro deles que ia influenciar outras pessoas a aceitarem Jesus, a levar eles ao arrependimento. Só que tem pessoas que resumem o Espírito Santo em algo que acontece somente no templo da igreja. Eu já ouvi pessoas falar assim: será se eu não estou recebendo o Espírito Santo? Porque tem gente que está pulando, que está falando em línguas e eu que não estou sentindo nada. O Espírito Santo, ele se manifesta de várias formas. Não é somente falar em línguas, não é somente pular, não. Ouça atentamente: o Espírito de Deus, ele não veio confundir a igreja, e muito menos fazer bagunça no templo dele. Ele não veio para confundir as cabeças das pessoas, não. Ele não veio para destruir o templo, não.
Ele veio para te encher, para encher esse vazio que eu e você muitas vezes sentimos, e para capacitar e para te ensinar, e para eu e você entender que sem eles nós não somos nada. Nada se compara com a presença do Espírito Santo. Pode cantar louvor sem Espírito Santo, pode, mas não vai ser tocado pelo Espírito Santo. Pode pregar, mas se não tiver o Espírito Santo, você vai apenas passar para a igreja aquilo que você aprendeu. E lamentavelmente, hoje, muitas pessoas não acreditam no Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que não acreditam no nosso Deus. Existem pessoas que não acreditam no avivamento de Deus. Mas o Espírito Santo, ele veio para consolar pessoas. O Espírito Santo, ele veio para guiar a igreja dele. E quando eu falo igreja, não estou falando de templo, não. Eu estou falando de você. Aí tem pessoas que não lê a Bíblia, mas quer ter o Espírito Santo. Não jejua, não ora, mas quer ter o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Que não me influencia nem te influencia a ler a Bíblia. Eu já vi pessoas dizer, não, eu prego sem Espírito. Não, tudo bem. Mas você nunca vai adquirir um conhecimento do Espírito Santo. É por isso que tem muitas pessoas que têm enfraquecido espiritualmente, porque têm deixado o Espírito Santo de lado. E quer levar o chamado sozinho. Quer fazer do jeito dele. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Se você não deixar o Espírito Santo te guiar e nem me guiar, a gente não vai conseguir enxergar aquilo que Deus tem preparado para a gente. O que tem de cristão vazios, buscando encher de coisas, de bens materiais, e que acaba esquecendo que existe alguém que o próprio Jesus disse que ia deixar como consolador. Se as pessoas soubessem o tanto que o Espírito Santo, ele quer usar você, ele quer me usar, a gente estava em outro nível. O problema é que muitas das vezes a gente focamos só em nós, e Deus, e aí? Não, eu quero morar na eternidade com Deus, mas eu não quero aceitar Jesus. Não vai, se você não conhecer Deus enquanto está aqui, não vai. E é por isso que o Espírito Santo, ele está disposto a levar você a um nível que nenhum ser humano vai conseguir levar você. O chamado que existe dentro de você, ele precisa ser funcionado, ele precisa ser exercido. Mas a igreja obriga? Não, a igreja não obriga ninguém a exercer chamado. A igreja não vai obrigar você a ministrar, você pregar e você ir para as ruas evangelizar, mas você precisa estar ciente que existe algo dentro de você, que o Espírito Santo colocou dentro de você, que precisa ser exercido, porque existem vidas que precisam ser alcançadas por você. Aí tem gente que não prega, não vou pregar não vou evangelizar não. Existe algo dentro de você que você pode alcançar outras vidas através daquilo que Deus preparou para você ministrar na vida delas. Só que tem pessoas que focam somente nela. Aí temos que pegar a linha de raciocínio que esses discípulos teve, de ser cheio do Espírito Santo e começar a colocar em prática o que Ele colocou no nosso coração. A igreja, ela está vivendo os últimos dias na terra. E só que o Espírito Santo, ele não vai ficar aqui para sempre, não. Se você não quer buscar ele agora, se eu não quero buscar ele enquanto estou aqui, quando ele não estiver aqui mais, vai ser tarde demais. Porque o Espírito Santo, ele tem um propósito de guiar você, amém? O Espírito Santo, ele guia você no chamado, na vocação. Você não vai fazer sozinho, não. Ele vai te capacitar, ele vai te ensinar a pregar aquele que Deus está pedindo para você pregar. É Ele que enche você. E é impossível um ser humano, um cristão, dizer que vive sem o Espírito Santo. Uma hora vai chegar que a frieza espiritual vai ir e você não vai aguentar. E é o Espírito Santo que sustenta você.
É o Espírito Santo que dá força para você. Quando você fica sem orar, quando você fica desanimado, quando você não quer vir para a igreja, é Ele que dá força para você. Você não aguenta sozinho não, eu não aguento sozinho não. Eu sei que existem dores dentro de pessoas que o homem jamais vai conseguir curar. Alguém feriu você, alguém machucou você, alguém falou mal de você, alguém está com raiva de você, mas existe algo dentro de você, é o Espírito Santo. O que tem de pessoas desistindo do chamado porque existe algo dentro dela que está impedindo dela ver o que o Espírito Santo quer guiar ela. Ele está disposto a guiar você se você estiver disposto a ser guiado por Ele. Porque a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência. Ele não vai obrigar você não, Ele não vai me obrigar não. É por isso que eu sou muito grata a Deus pelo chamado que Ele me deu. Porque Ele nunca me obrigou, o bispo nunca me obrigou a exercer esse chamado. Mas é o Espírito Santo de Deus que me capacita para essa visão ministerial, para essa igreja e para todas as igrejas. O Espírito Santo, ela é a base da igreja. A igreja que não busca o Espírito Santo é uma igreja vazia. A igreja que, estou falando igreja vocês, eu, você. O cristão que não busca o Espírito Santo, ele é vazio, ele é triste. O mundo dele é outro. Ele vê a vida de outra forma. Você sabe o que é pessoas que quando não tem Espírito Santo, que é exemplo de pessoas que parou de buscar o Espírito Santo? É pessoas que vêm para a igreja sem propósito. É pessoas que começam a exercer o chamado por obrigação, não porque Deus está guiando, mas é porque o líder do louvor colocou, aí eu vou fazer a escala, eu vou lá cumprir a escala. Não, eu vou pregar porque o bispo me colocou, pediu para pregar. Não, você vê porque tem algo de Deus dentro de você e precisa ser pregado. Existe um chamado dentro de você que precisa ser exercido, sabe por quê? Porque Deus, Ele vai cobrar de mim e de você no juízo final. Ele vai olhar para você que tem um chamado de evangelista e vai falar: eu coloquei um chamado de evangelista e você não foi evangelizar. Eu escolhi para você pastorear minhas ovelhas e você não conseguiu pastorear. Eu te levantei como levita da minha casa para você incentivar a igreja a me adorar e você não conseguiu exercer o chamado de levita por causa da timidez. Eu não estou colocando medo nos levitas não, viu? Só estou abrindo o nosso entendimento e precisamos entender que existe algo muito grande dentro de nós que é muito mais além do que eu imagino. Ele vai cobrar de mim e de você. É individual, salvação é individual. Imagine você chegar no céu e Deus olhar para você, que é pastor, né, pastor Flávio, e falar assim: eu escolhi você e você não pregou, você não... Imagina ele chegar no céu, eu chegar no céu e falar: Viviane, eu escolhi você como líder de jovens, como obreiro, e você não fez nada. É bíblico, ele vai julgar a gente. A gente não pode fugir da realidade. Isso é bíblico, isso é verdade. É por isso que o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. Ele está dentro de você e dentro de mim, para te dizer: nessa noite eu estou com você no que der e vier. Ainda que você se enfraquecer, eu sou sua força. Ainda que os dias turbulentos venham sobre você, eu sou o seu pilar, eu vou sustentar você. Ainda que levanta pessoas contra você, contra o chamado, dizendo que você é incapaz, eu te capacito e eu te ensino a fazer aquilo que eu coloquei dentro de você. Existe fruto do Espírito Santo dentro de você, eu tenho certeza. Existe algo dentro de você. Se você abrir sua boca, pessoas serão alcançadas. Existe algo dentro de você que você pode alcançar a sua família, a sua casa. Se você abrir a sua boca e deixar o Espírito Santo falar, você vai conseguir. E sabe o que o diabo quer esses últimos dias, esses últimos tempos? É prender você espiritualmente. É impedir de você exercer o seu chamado. É impedir de você ser cheio do Espírito Santo. É impedir de você entender que você só pode ser guiado pelo Espírito Santo.
O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele sabe muito bem do que o que você carrega vai muito mais além do que você imagina. Ele sabe que existe algo dentro de você, que se você deixar o Espírito Santo te guiar e te encher, ele vai ser incapaz de tocar em você. E da mesma forma que o Espírito Santo, ele pegou os discípulos, ele quer pegar vocês, ele quer pegar a igreja para um propósito: de pregar o ID, o Evangelho, pregar sobre Cristo. Porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. A igreja, ela está com os dias contados. E nós não sabemos a hora em que o Espírito Santo vai se retirar daqui. Nós não sabemos que hora que o arrebatamento vai acontecer. Mas a Bíblia está todos os dias dizendo para mim e para você: vigiai e orai. Você sabe qual é a minha oração? É que nós possamos alcançar as promessas de Deus. Sabe qual é a minha oração? É que toda a igreja seja alcançada pela salvação de Jesus Cristo. E eu não estou falando de título, não. Eu não estou falando de cargo de igreja, não estou falando de ser alcançado pelo Espírito Santo, a alcançar a salvação de Cristo, que só Ele pode entregar para mim e para você. É por isso que quando vi um desânimo, é por isso que quando vi vontade de desistir, lembra do preço que foi pago na cruz. Lembra que Deus deixou o Espírito Santo para te levantar e para te mostrar do propósito divino que Ele colocou dentro de você. Não esqueça de onde Ele tirou você, não. Não esqueça do propósito que existe dentro de você, não. Porque o que tem dentro de você, Ele pode salvar vidas. Ele pode salvar você. Sabe o que me chama a atenção nos discípulos? É que os discípulos não deixou morrer os ensinamentos de Jesus. Eles poderiam simplesmente deixar de fazer o que Jesus pediu para eles fazer. Ele morreu, ressuscitou, foi para os céus. Ele simplesmente poderia virar para o outro e falar assim: eu sou incapaz de fazer o que Jesus fez. Eles poderiam falar entre si, dizer: Pedro, vamos parar um pouquinho, vamos parar por aqui, porque nós não vamos conseguir curar pessoas, não. Nós não vamos conseguir pregar para essas pessoas sobre Jesus, não. Não. Eles continuou fazendo o que Jesus pediu para eles fazer. Independente se o povo ia entender, não, eles quis fazer. E a promessa foi cumprida. Ele diz que Deus, Ele ia encher as pessoas, que os jovens iam ser cheios por Deus. Deus falou. E sabe o que mais entristece o Espírito Santo? É que quando nós deixamos Ele de lado, para ter somente tempo para nós. É quando nós não temos mais tempo para orar, para falar com Ele. A gente não tem mais tempo como ter Ele como prioridade, fazer as coisas do jeito que a gente quer fazer. E o Espírito Santo, ele não quer que a gente se comportamos como os cristãos acomodados. Ele quer que a gente se comportamos como os cristãos preparados por Ele. Pessoas que dizem sim para o chamado de Deus. Pessoas que estão dispostas a viver aquilo que Ele colocou dentro de você e dentro de mim. Vendo, mas é obrigado? Não é obrigado. Não é obrigado a gente exercer o nosso chamado, não é obrigado a gente. É por isso que Deus, Ele dá livre arbítrio para a gente escolher. Para não correr o risco de eu chegar no céu e dizer: não, eu só preguei porque o Senhor obrigou. Eu só sou obreiro porque o Senhor me obrigou a ser obreiro. Não, Ele deixou livre e arbítrio. E é por isso que Ele incentiva a igreja nesses últimos dias: não faça de mim, não. Permaneça comigo, está fraco, tá, mas permaneça comigo, que eu vou capacitar você, eu vou dar força para vocês. Não adianta a gente procurar força em homens, sendo que a gente só vai conseguir achar em Deus. O nosso problema é querer resolver da nossa forma, é do nosso jeito, o jeitinho lá, o jeitinho baiano. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. O chamado que existe dentro de você não é do seu jeito. Não foi você que escolheu, não. É do jeito
de Deus, e você vai fazer da forma que Deus pedir para você fazer. Amém? Se coloque de pé, eu prometi ser breve. O centro das atenções na minha vida e na sua vida é quem? É Deus. E no dia que eu e você parar de ter Ele como centro, a nossa vida nunca vai andar para frente. E a minha oração nessa noite é que vocês comecem a exercer o chamado de vocês. Se vocês parou de exercer, começa a praticar novamente. Se você não tá, se você um dia evangelizava, comece a evangelizar agora. Se você gosta mesmo de fazer arca, você que é obreiro, começa a implantar arca na casa das pessoas. Se você tem um chamado por louvor e você está com medo muitas das vezes, ou está com timidez, comece a exercer, não porque você foi colocado na escala, mas por causa de Deus. É por Ele, somente Ele. O centro das atenções na igreja, dentro de você, não pode ser homens, não pode ser cargo, não pode ser título, é Deus. E a minha oração é que vocês, a partir de hoje, vocês comecem a exercer o que o Espírito Santo pedir para vocês fazer. Eu ainda vou ver obreiros que estavam estacionados pregar nesse altar. Eu ainda vou ver levitas que não cantavam, ainda vão voltar a cantar. Eu ainda vou ver pastores que um dia pregavam o evangelho e hoje não pregam mais. Eu ainda vou ver pregar. E não é por força, não é por violência, não é palavra, é Bíblia. Eu ainda vou ver evangelistas que não evangelizavam, que vai voltar a evangelizar. Eu ainda vou ver jovens sendo alcançados pela presença do Espírito Santo. Eu ainda vou ver pessoas que um dia desistiu do chamado, dizendo que era incapaz, que não conseguia. Eu ainda vou ver pessoas voltar a exercer aquilo que Deus pediu para ele exercer. Eu ainda vou ver pessoas que um dia foi machucado, foi ferido, foi magoado. Se Deus sempre... Isso. Eu ainda vou ver pessoas que estavam estacionadas no chamado a começar a exercer o chamado. Eu ainda vou ver crianças sendo alcançadas pelo Espírito Santo. Se os adultos não vão fazer, Deus vai levantar as crianças para fazer. Se você não quer pregar, não se preocupa, Deus vai levantar crianças. Eu acredito no avivamento de Deus na vida das crianças no Brasil, no mundo. Eu profetizo e eu acredito que crianças serão alcançadas pelo Evangelho e pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito, Senhor, na Tua palavra. Eu acredito que você que ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus, eu acredito que você vai ser, que você vai acreditar e você vai aceitar Ele como o único suficiente da sua vida. E não vai ser por força, não é porque Viviane pregou, não é porque o bispo pregou, não. É isso aqui, é isso aqui, é Bíblia, porque a palavra será alcançada e a semente será lançada no coração das pessoas. Eu ainda vou ouvir pessoas dizer bem que Deus falou comigo naquele dia que eu fui para a igreja. Eu já ouvi pessoas dizendo assim para Deus: eu não vou mais pregar não, Senhor. Eu não vou mais para a igreja não. Eu não vou mais exercer o meu chamado não, porque existe algo dentro de mim que está me desanimando, Senhor. O povo está falando, dizendo que eu não consigo não, Senhor. Eu não vou, Deus olha para mim e para você hoje e diz: vem, como estás? Se você está fraco, se você está desanimado, Deus, Ele é a força. Ele é que capacita você, Ele é que dá força para você. Eu acredito que famílias serão alcançadas. Eu acredito que seu filho vai ser alcançado.
Eu acredito que jovens que um dia estavam aqui nessa igreja, que não estão mais porque o mundo levou, porque o diabo começou a fazer coisas na cabeça, dizendo que igreja não é coisa para eles, não. Eu acredito que Deus vai alcançar essa geração com o avivamento dele. E não vai ser um avivamento que é só por um momentinho, não. É um avivamento que vai encher pessoas e vai fazer entender que Deus é o centro das atenções e que não há outro caminho a ser seguido a não ser por Ele. É Ele, é Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, nós entendemos o seu recado aqui hoje, Senhor. Eu acredito que pessoas entenderam o que o Senhor passou aqui hoje. Eu acredito que pessoas vão colocar em prática o que o Senhor falou aqui hoje. Eu profetizo força para vocês. Eu profetizo unção sobre vocês. Eu profetizo sobre o ministério de crianças aqui dessa igreja. Eu profetizo na vida de cada um dos juniores, de crianças. Eles vão ser usados por Deus. Eu profetizo na vida dos obreiros, dos evangelistas, dos missionários, dos pastores. Vai recebendo aí, vai recebendo aí. Eu profetizo em nome de Jesus. Força, ânimo, vigor. Se você não funcionar, você vai voltar a funcionar por causa do poder do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo mais e mais na vida do bispo João, da família dele. Eu profetizo mais unção, mais sabedoria. Eu profetizo. Eu profetizo na vida do ministério de louvor. Levitas que ainda estão inseguros, levitas que ainda estão na dúvida no chamado, eu profetizo em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele vai capacitar vocês. Ele não vai aceitar você a entregar o seu chamado, e muito menos entregar a farda que você está se vestindo. Hoje o Espírito Santo, Ele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Ele olha para você que é obreiro, para você que não quer exercer o chamado, para você obreiro que colocou a farda no altar, para você que disse assim: Viviane, eu não vou mais usar farda de obreiro, não. Hoje o Espírito Santo, Ele olha para mim e para você hoje. Você volta a usar, porque o que eu vou colocar dentro de você, o homem não entende, a sua família não vai entender, porque o que eu vou colocar dentro de você, somente eu vou fazer e vou te capacitar. Volta a funcionar no seu chamado. Volta a ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te levar onde Ele quer te levar. Existe vida esperando você. Existe vidas que Deus preparou para você alcançar. Não para não entrega o seu chamado não. Eu sei que a luta é difícil, mas o nosso Deus é maior. Porque existe vidas agora que estão sendo amarradas por Satanás. Existe jovens agora que o vício está falando mais alto. Existem pessoas agora que o inferno está amarrando, está aprisionando, dizendo que não há poder, mas há um poder. O poder do Espírito Santo que existe dentro de você. Você vai chegar em lugares, quando você abrir a sua boca, demônios serão expulsos através do poder do Espírito Santo. Você vai chegar em lugar e pessoas que não ouviam vai começar a ouvir por causa do Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus. Aonde você chegar hoje, vidas serão alcançadas pela presença do Espírito Santo. Eu profetizo agora em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Eu profetizo agora a unção do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo vigor, eu profetizo força sobre vocês. Eu profetizo avivamento, para que quando você pensar em parar, Ele vai dizer: eu tirei você lá do lamaçal do pecado. Eu levantei você, eu quebrei cadeias, eu quebrei correntes, para me levantar você a essa geração como boca de Deus aqui nessa terra. Aleluia. Espírito Santo de Deus, obrigado pelo nosso chamado. Obrigado pelo que o Senhor tem colocado dentro da gente, Senhor. Nós não seria nada sem o Senhor. Nós não conseguimos avançar sem a Tua presença, Espírito Santo. É o Senhor dentro de nós. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor tem colocado dentro da gente, para que quando a gente receber algo do Senhor, a
a gente vem exercer o que o Senhor pediu para a gente exercer. E não é sobre ficar chateado, não. Não deixe o mundo de chatear você, não. Nenhuma palavra impedir de você exercer o chamado de Deus, não. Quando alguém se levantar contra vocês, vocês vão lembrar da promessa que Deus falou, que os jovens, os adultos seriam alcançados pela presença do Espírito Santo. E você vai lembrar que Ele deixou alguém aqui na terra, alguém que ama você, alguém que não olha para as suas falhas, alguém que não olha para o seu passado. Ele deixou alguém, o Espírito Santo dele, alguém que segura você nos seus dias turbulentos. Mas não para a sua marcha, não. Não deixe o mundo te parar, não. Amém? Dê um aplauso ao nosso Deus. Se assente aí, vamos encerrando. Que essa palavra possa dar frutos, e que vocês possam alcançar outras vidas, e que vocês venham colocar dentro de vocês que não é sobre a igreja, não é sobre o ministério, não é sobre o título e nem o cargo, é sobre Deus. Sabe por que eu estou falando isso? É que quando você coloca isso dentro de você, você vem para a igreja sem nem mesmo ninguém chamar. Você vem para a escala do louvor com aquele propósito: não, hoje eu vou adorar a Deus com todas as minhas forças. Sabe, isso é a presença de Deus, essa intimidade com Deus. Amém? Bispo, obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Quantos foram abençoados através dessa palavra? Amém. Graças a Deus. Queridos, Espírito Santo é o que nós temos de mais precioso, e nós precisamos cultivar esse relacionamento com Ele dia após dia. Amém? Que você venha se dedicar, ter uma vida de oração, venha se dedicar a relacionar com o Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, nada e nem ninguém pode impedir ela, nada e nem ninguém pode parar ela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não precisa de oportunidade. Deus, Ele faz com que as oportunidades venham até ela. Amém? Busque se encher do Espírito Santo a cada dia, se relacionar com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo. Nosso melhor amigo se chama o Espírito Santo. Queridos, após aqui o culto, nós teremos uma reunião com os obreiros, candidato obreiro, evangelista, missionário, todo o pessoal que é linha de frente. E você que deseja ser um obreiro, se lance no chamado de Deus para que Deus possa te usar. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por esse culto, pela palavra dEle, pelo que Ele ministrou aos nossos corações. Pai, queremos te agradecer pela vida da obreira Viviane. Continue usando ela, ó Deus, como instrumento do Senhor. Dê a ela, ó Deus, a tua sabedoria, ó Deus, que a cada dia o Senhor possa guiar os seus passos. Guarda, livra ela de todo mal, conserva na tua presença, e que ela seja um testemunho vivo para a sua geração. Deus, eu quero apresentar a vida do teu povo. Leva cada um para casa, guardado, protegido, livra de todo mal. Deus, nós oramos, pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê uma noite de paz e amanhã um dia abençoado, em nome de Jesus. Os que creem diz amém. Sexta-feira eu aguardo você aqui. Convida uma pessoa, traz um visitante sexta-feira, tá bom? Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Daqui 3 minutos, reunião com os obreiros. Dá tempo de você beber uma água, ir no banheiro,